Alô pessoal, olá, aqui é o Fábio Soares, saudações aí, tá? Bem-vindos ao canal aí, bem-vindos novamente ao canal Misturado Total. Hoje eu tô aqui com uma outra mistura, tô com uma coisa nova aqui, hoje eu vou dar aula de xadrez, tá? Então eu vou ensinar alguns princípios aí de finais. Bom, o jogo de xadrez ele é composto por várias fases, né? A abertura, o meio-jogo e o final. No meio-jogo você tem uma complexidade muito grande e um nível profundo de equação por conta da mobilidade das peças. A quantidade de peças e a mobilidade. Tem mais peças, né? E mais mobilidade e, claro, muitas possibilidades de complicações ali ou variações. E isso fazem sim essa fase do jogo ficar complexa. Porém, o final é igualmente complexo. Por quê? Apesar de no final geralmente a gente ter uma quantidade de peças menor, temos então pelo outro lado, né, como o contrário, o adversário aí, mais espaço no tabuleiro. Você tem um tabuleiro maior então, já que você tem menos peças ocupando ali. E além disso, no final você tem um nível, uma necessidade de precisão das jogadas muito grande. Então o nível exigido aqui de precisão de jogadas é muito alto. Porque uma jogada só, um lance, ele define completamente. Ele pode mudar totalmente aí o rumo da partida, né? Então eu vou começar aí com essa aula hoje aí, de final aí. Tá? Mostrando esse final que eu joguei contra um americano. Eu tô com as brancas. Eu coloquei alguns temas aqui. Tá? Ele tá com negras. E eu tô com um peão a mais aqui no caso. E faz parte do meu tema também que eu coloquei aqui como tema. Preparando a nossa aula de hoje. Então nesse caso aqui ficou lado com um peão a mais. No caso é o meu, por sorte. Eu fiquei com um peão a mais para jogar esse final. Lado com um peão a mais. Tá? Oposição distante, tempo, simplificação e estabilização de possibilidades, ruptura, ganho de espaço, centralização de rei, peão passado e regra do quadrado, né? Então a gente tem esses temas aí. Vamos ver tudo isso nessa posição. Então vamos lá, vamos começar aqui. Primeiro aqui é lado com um peão a mais, tá? Você vê aqui claramente aqui, brancas tem um peão a mais. A gente vai estudar hoje esse tipo de final aqui. Mas embora eu tenha um peão a mais, ainda é possível perder nessa posição. É por isso que é preciso conduzir a partida. Por isso que eu disse, o nível de precisão aqui, no final, ele é muito maior do que no meio jogo. No meio jogo você ainda contorna a posição, você lá na frente recupera, você consegue converter o final, ficar igual, ou empatar, ou mesmo vencer a partida, superando. Mas no final não. No final a precisão exigida é muito maior. Então mesmo com o peão a mais aqui eu posso perder. Eu tenho que ter muito cuidado ao jogar. Então vamos lá. Aqui eu lancei aqui a oposição distante. Vamos ver a oposição distante como primeira lição aí, né? Eu joguei aqui rei na D2. A oposição distante é o seguinte. A oposição distante. A gente tem que ter 1, 2, 3. O número ímpar de casas em relação à casa adversária. Tá em oposição distante. Diz que oposição distante é quando os reis estão separados por um número ímpar de jogadas, ou seja, um número ímpar de casas, de quadrados aqui, tá? Então, diz que, na verdade, se diz então que o rei branco aqui está em oposição ao negro. Então, o rei branco aqui levou a melhor. Qualquer casa que o branco avance, que seja para frente, que seja o seu território contrário, no caso na minha direção, ele vai estar perdendo na oposição, porque no meu próximo lance eu domino a posição, ele é obrigado a jogar com o rei e não pode avançar, porque já estou aqui. Visto que um rei não pode ficar de frente para o outro. Então vamos lá. Ou melhor, não pode ficar colado junto ao outro. Eles têm que ter uma casa de distância, uma casa de separação. Ele está ameaçando esse peão que não está defendido. E agora eu defendo o peão aqui, ó, e o território ao mesmo tempo. Defendendo o peão e o território. Certo? Os reis eles não podem se encostar, eles têm que ficar com uma casa de separação. Perceba que o rei negro não pode vir para cá, nem para cá. E nem pode capturar o peão, porque o meu rei acabou de defender. Tá? E não pode vir para cá e nem para cá, porque o peão branco
está ameaçando essas duas casas, tá? Aqui o movimento do peão ameaça as duas casas. Ele anda para frente, mas ameaça pelas diagonais, tá? Eu defendi aqui. E agora o que é que ele vai jogar? Ele jogou o A5. E a gente entra agora num outro tema interessante, que é a simplificação, ou resumo aí, né? Da posição aí, diminuindo as possibilidades adversárias, né? Como eu coloquei aqui na aula. Qual foi o que eu fiz? Joguei o A4. Mas antes de fazer isso, você tem que calcular o tempo. O que é o tempo? O tempo é a contagem das jogadas, tá? Vamos ver primeiro a contagem das jogadas, depois eu explico isso aqui. O que acontece? Aqui eu tenho 3 peões de ala contra 2. Ele tem esse aqui, peão, isolado, mas ele está sendo controlado por esse peão aqui. Esse peão detém esse. Esse detém esse. E esses dois detêm esses dois. Mas a gente calcula o número de jogadas, que é o tempo. Sem tocar em mim, sem passar pela ameaça nenhuma em relação ao meu território, as negras têm 1, 2 jogadas. E as brancas têm 1, 2, 3. Eu tenho uma jogada a mais. Então eu posso travar aqui. Foi o que eu fiz. Quando você para aqui, o que é que você está fazendo? Você está simplificando, você está resumindo a posição. Você está decidindo a posição, diminuindo as possibilidades adversárias. Já que você tem vantagem na posição, principalmente que eu tenho um número de jogadas a mais, então eu travo as jogadas e ele joga. Ele joga. Ainda que fosse um número igual de jogadas e possibilidades aqui, eu estaria em vantagem. Era só travar aqui. Quando ele jogasse pela segunda vez, eu jogaria pela terceira e ele seria obrigado a jogar. E aí ele tem que andar com o rei. Aí ele vai ter que recuar. Então esse é o objetivo. Você diminui as possibilidades. Você fixa a posição aqui. Tá? E agora ele jogou isso aqui, o G6. Então um erro, vou dar um exemplo, seria esse. Porque ele trava aqui, ó. E agora a jogada é minha. Qualquer jogada que eu faça, eu vou estar enfraquecendo a minha estrutura de peões e vou estar perdendo o jogo aí, né? Ou com um peão, se avançar, ele vai estar capturando. Ou com o rei, se eu sair daqui, ele entra invadindo o meu território aqui. E se eu sair para cá, ele entra para cá, capturando o peão e avançando dele. Então, temos que ter muito cuidado. Como eu falei, ainda é possível perder. Ou deixar o oponente empatar. Então tem que saber ganhar mesmo quando você está com vantagem aí material. Então vamos lá. Aqui também não achei interessante, porque você está dando possibilidade para ele. Por exemplo, ele pode jogar o G e você já não avança. Ou você captura ou você deixa como está, né? Mas você já não avança o peão, porque está desprotegido. O outro capturaria aqui, tá? Então, o que eu achei melhor nessa posição foi o G4. Jogou o G4, perceba que agora a gente entra num tema que é de vantagem de espaço aqui. Eu estou ocupando mais espaço. Perceba que eu tenho a maioria na quarta casa, contra uma minoria que é um do negro. Eu tenho um quarto na casa, o restante está na terceira casa em relação ao território dele. E eu estou me antecipando aos avanços contrários com esse G4. Por exemplo, o avanço desse peão para G5. E foi o que aconteceu. Ele jogou G5 e agora sim eu tenho a possibilidade de avançar. Eu avancei. Se ele avançasse, eu avançaria com vantagem, porque o rei vai ter que voltar rapidamente, tá? E esse peão pode ser controlado aqui. Ele seria controlado, caso ele passasse, pelo meu rei. O meu rei tem essas casas de controle aqui, tá? Então ele capturou, eu capturei em seguida. Ele voltou com o rei, né? Porque ele poderia ter avançado aqui, mas ele preferiu evitar o meu avanço, voltando com o rei, tá? Então ele voltou com o rei. Eu aí, ó, entrei aqui no tema de centralização de rei. Ele agora não entra nessa nem nessa casa. O meu peão controla essa. Olha que beleza. Olha a vantagem visível de espaço das brancas. Então, agora ele vai jogar com o que tem. Jogou com o peão lá. Opa, agora entra aqui na ascensão com ganho de tempo. O peão está subindo, dando cheque. Ele tem que recuar, tem que sair. Voltou para cá. Agora a gente entra em outro tema que é o avanço por etapas. O que eu estou chamando de avanço de peões por etapas. Por quê? Se eu avançasse esse peão agora, ao invés do outro, ele capturaria. E agora ele está dentro do quadrado. Ele tem 1, 2, 3 casas para chegar lá. E eu tenho 1, 2, 3 também, né? Se eu avanço, ele vem. Se eu avanço, ele vem. E se eu avanço, ele captura, né? O que é a regra do quadrado?
Eu vou tomar aqui para ver. Regra do quadrado é outro tema que eu estou ensinando agora. A regra do quadrado é quando o rei está no mesmo número de casas do peão que está passando. Ele tem que estar dentro do número de casas, senão ele não consegue alcançar e o peão promove. Isso é o que a gente chama de regra do quadrado. Tá? Se você olhar aqui, quando o rei jogar, ele está dentro do quadrado. Ó, porque tem 1, 2 para chegar e 1, 2 também para chegar. Tá? Então aqui tem 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Essa é a regra do quadrado. Então o que aconteceu aqui foi o seguinte. É o avanço por etapas. Eu avancei esse. Agora ele avançou de cá. Um erro seria avançar aqui porque eu estou dando contato. Eu tenho que aproveitar o tempo lá de ataque e não mexer aqui. Aqui ele tem pelo menos 4 casas para promover. Ó. Se eu não tomo, ele toma ou avança. E se eu capturo, ele passa com o outro. Seria um erro gravíssimo. Então, gente, vamos prestar atenção nisso. Eu avanço porque eu aproveito que as brancas estão melhores no ataque. Elas têm mais tempo para atacar. Tá? E aí, agora, ele vai jogar com o que tem. Eu deixo como está aqui. Ele precisa de muito para chegar até a casa de promoção. O que é que eu faço? Dou o cheque aqui, ó, e agora ele tem que decidir. Se ele voltar para qualquer lado, eu vou avançar um dos 2 peões. Se voltar para esse, eu avanço esse. Se voltar para esse, eu avanço esse. Um vai promover porque ele não vai ter condições, não vai ter tempo para capturar os 2 aí ao mesmo tempo. Não vai poder, né? Isso é impossível. Então ele resolveu capturar aqui, eu avancei. Ele avançou na tentativa de promover. Eu já fiz a rainha, olha, ele continuou com o avanço, captura, captura. E agora já acabei com a brincadeira dando cheque. Tô atacando o rei. Tem que tirar o rei daí. Tá? Tirou. Capturei aqui. E agora cheque. Limitando agora toda essa horizontal. Ó. Toda essa horizontal. Eu tô limitando. Eu aí avancei para limitar ele ainda mais. Ele tá fugindo para lá. Cheque. Ele facilitou as coisas para mim ali. Ficou mais fácil. Ele poderia ter jogado aqui. Eu vou dar um exemplo. Eu jogaria aqui. E ele só tem essa casa. E eu não posso jogar aqui, ó. Por exemplo, estaria empatando a partida, afogando o rei. Rei por afogamento, tá, pessoal? Então, isso aqui é um erro também que a gente tem que prestar atenção para não cometer. Não cometê-lo aí, tá? Então, eu não faria isso. Eu aí jogaria aqui, para depois ele jogar aqui, para eu jogar aqui, para eu jogar aqui, para eu dar mate aqui ou aqui. Mas não foi isso que aconteceu. O que foi jogado foi isso. Ele facilitou para mim as coisas. Agora já entrei aqui rapidamente. Ele só tem essa casa, eu entrei. Ele voltou para cá, levou checkmate. Pronto, acabou a partida, né? Os exemplos foram dados, espero ter agradado aí, ter ajudado muita gente, né? Eu espero ter feito vocês compreenderem aí. O que eu tenho para dizer é o seguinte, eu lancei um livro em 2015, o nome do livro é A Fantástica Fábrica de Ideias, tá? Quem quiser interessado pode entrar em contato comigo. Eu ainda estou aprendendo a mexer no sistema do YouTube, essa questão de botar link aqui, link ali. Eu não sei ainda, sabe? Aí eu tenho dificuldade. Estou aprendendo aos poucos. Então, mas podem entrar em contato comigo, podem escrever na mensagem ou mandar um e-mail para mim aí, que eu vou estar respondendo. Esse livro está disponível em algumas lojas online aí, como por exemplo o Clube de Autores, tá? Encontra-se ele também na Amazon, mas no Clube de Autores você encontra as 2 versões, tanto impressa quanto digital. Eu tenho alguns exemplares também, quem tiver interesse, tá? É um livro que fala sobre xadrez, mas fala muito mais do que xadrez. Em breve eu vou estar fazendo um vídeo falando sobre o propósito do livro, falando um pouco sobre o livro aí, A Fantástica Fábrica de Ideias, essa minha obra aí, tá? Falando sobre assim, o que é o livro em si. Então vamos ficando por aqui. Eu agradeço desde já, tá? Peço que por favor deem um like aí se gostou do vídeo. Pode dar um feedback, se não gostou também, fala que não gostou. Dá aquele like, o não like, né? O dedo para baixo, o contrário, sei lá, entendeu? Mas se interessarem pelo meu tipo de vídeo aí, tá? Pelos tipos de vídeos que eu estou publicando, pode se inscrever que vem mais novidade, com certeza vai chegar mais novidade. E esse canal é misturado mesmo, é tudo misturado, como eu falei. Então valeu, agradeço desde já, tá? Um abração para vocês. O meu nome é Fábio Soares. Valeu!